Bem-vindo ao Dowercast, um produto da Dower Law Firm. Almejamos semear o conhecimento, somos atentos à atmosfera que nos envolve e é com esse foco que procuramos contribuir em áreas como o direito, a sustentabilidade, transição digital, a inclusão ou o talento. Comprometidos com o presente e com olhos postos nos desafios do futuro, identificamos oportunidades, criamos soluções juntos com a comunidade. Fique connosco. Ora então, muito bom dia e sejam primeiramente bem-vindos ao evento da Dower, um evento que aborda a sustentabilidade com o tema principal sendo o mercado voluntário de carbono, que depois teremos outros temas que os nossos convidados irão certamente nos acrescentar muito a este evento e, portanto, quero primeiro agradecer a presença dos nossos oradores. Aqui ao meu lado tenho o Sr. Vereador Manuel Nunes, Vereador do Ambiente, Natureza e Ação Climática da Câmara Municipal de Lousada. Entre outras coisas. E entre outras coisas. A seguir a doutora Marta, peço desculpa, é Marta Santos Silva, que também, entre outras coisas, é formada em Direito e investigador no Centro de Investigação para a Justiça e Governação da Universidade de Minho. De seguida, a doutora Célia Vilas Boas, que está como representante, como presidente do Núcleo Regional do Porto da Coegos. E, portanto, sejam bem-vindos e, em nome da Dower e dos sócios, quero também agradecer a nossa recepção e o nosso acolhimento aqui no município de Lousada. O nosso primeiro tema, que é o mercado voluntário de carbono, para dar o pontapé de saída a esta mesa redonda, é que o mercado voluntário de carbono assume-se aqui como um novo paradigma em Portugal em matéria de sustentabilidade. E surge na resposta ou de uma necessidade para cumprir as metas do Acordo de Paris. Nós percebemos que o caminho que estamos a fazer não pode continuar a ser feito, portanto há aqui claramente um caminho, vou-lhe chamar destrutivo, embora peso negativo, mas destrutivo daquilo que estamos a fazer, e percebemos que é necessário mudar. E, portanto, essa mudança assenta essencialmente na descarbonização da economia. E, portanto, todos os setores transversalmente estão a fazer esforços nesse sentido. Portanto, reduzir, alterar alguns procedimentos e, portanto, alterar a forma como temos vindo a fazer as coisas. No entanto, também já percebemos que isso não é suficiente. Portanto, a velocidade que nós temos que alterar, e eu recordo que o Acordo de Paris prevê uma redução de 55% das emissões até 2030, e até 2050 queremos ser uma sociedade neutra de carbono. E, portanto, isto são metas ambiciosas, são metas rápidas, portanto, está aí ao virar da esquina, em 2030 principalmente, e nós não temos atualmente as ferramentas e a tecnologia suficiente para alcançar a essa velocidade. Então percebemos que temos que atacar por outro lado, temos que atacar pela parte da compensação. Portanto, nós não conseguimos reduzir na fonte todas as emissões, toda a nossa pegada, e, portanto, temos que atuar na área do sumidouro, portanto, a compensação de carbono. É neste contexto que surge a ideia do mercado voluntário de carbono, que é, precisamente, permitir que as organizações possam, de certa forma, compensar as emissões que não conseguem reduzir através e principalmente, da reflorestação do território. Portanto, as árvores, como nós sabemos, são o principal e o mais acessível método de sumidouro e de captura de carbono. Aqui também há a captura de carbono azul, portanto o mar também está contemplado, mas o grosso será efetivamente a floresta. E, portanto, é neste contexto que surge o mercado, para compensar as emissões. E, portanto, foi em janeiro deste ano, entrou em vigor o diploma. Nós não sabemos exatamente como é que vai ser executado esse mercado, porque para já conhecemos a intenção, conhecemos os moldes do seu enquadramento, mas não conhecemos ainda em detalhe como é que vai ser a sua execução. Mas o mercado funciona basicamente de duas formas. Portanto, ou as organizações promovem eventos de captura de carbono diretamente, insetam num projeto de reflorestação, por exemplo, e aferindo a captura de carbono desse projeto, ganham créditos de carbono. Aqui um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 capturado.
E isto é uma forma direta de se obter os créditos. Mas também há outra forma, que é a aquisição de créditos, ou seja, as organizações poderão comprar créditos de carbono a projetos que já estejam aprovados e assim, dessa forma, compensar a sua pegada, portanto, aquilo que estão a poluir, digamos assim. Aqui, estes projetos e a forma como eles vão ser feitos vão ser tutelados e vão ser seguidos de perto pela APA. A APA é que vai fazer isto e nós, é com pena que não temos presente o vice-presidente da APA, que por motivos pessoais teve que cancelar a sua presença, mas seria interessante perceber e até ter alguns exemplos em concreto do que é que significa estes projetos de captura de carbono, o que é que já está a ser feito em Portugal. Mas basicamente estes projetos têm 3 funções muito importantes para o país e para a economia. O sequestro é o direto, portanto é isto que estamos a falar, o sequestro de carbono, mas depois também temos a questão de aproveitar essa replantação das árvores para a resiliência do território, em áreas que foram ardidas ou com vulnerabilidade a incêndios, e portanto também tem essa função territorial, e benefícios ao nível da biodiversidade. Automaticamente, ao reflorestarmos e ao aumentarmos a nossa floresta, estamos também a criar condições para que a biodiversidade possa, então, prosperar. Aliás, o nosso governo diz que os créditos que têm este benefício ao nível da biodiversidade chamam de crédito de carbono mais. Portanto, eles valorizam essa questão. E, portanto, essencialmente, tem estas 3, vamos lhe chamar, serviços para positivos em termos do mercado de carbono. Isto é importante referir que estas ações, quer dizer, não estão à espera do mercado, estas ações já são feitas hoje, não é? E vocês sabem, a Dower, o ano passado, plantou árvores, portanto, isso não é sem dúvida disto que estamos a falar. Portanto, é uma ação em que há o cuidado e que há a preocupação e que é uma forma de compensar as emissões que são feitas e, portanto, isto já está a ser feito. A economia e as empresas não estão à espera do mercado, mas o mercado vem dar um enquadramento, vem regularizar e regulamentar esta questão do sequestro, e aí é que está a importância. Claro que isto não vem isento de problemas, portanto o mercado tem algumas críticas, nomeadamente talvez a principal, é que pode desviar o foco da descarbonização e passá-la para a compensação. Isto significa que a minha empresa deixa de estar preocupada em descarbonizar porque pode comprar os créditos e, portanto, automaticamente compensa. E isto será, porventura, o maior problema na sua operação, na operacionalidade do mercado, e que várias associações, indivíduos e as próprias empresas já chamaram a atenção. Com certeza, por exemplo, a Quercus acompanha esta preocupação e, portanto, este é um dos problemas. O outro problema é que é preciso fazer de uma forma muito meticulosa o controle e a contabilização deste sequestro. Isto porque hoje em dia o que acontece é que existe muita duplicação da contabilização deste sequestro. Um exemplo é, por exemplo, a Dower foi plantar as árvores a caminha. As árvores de caminha estão a contabilizar, estão a servir de sumidouro de carbono à pegada da Dower. Mas eu tenho a certeza que o município de Caminha, quando fizer a sua contabilização de árvores, vai contabilizar as árvores que estão no seu território e essas mesmas árvores também contam para o sequestro do município. E, portanto, é muito importante, principalmente quando passarmos para esta ordem de grandeza do mercado voluntário de carbono, começar a ter fazer um tracking muito certo do que é esta captura e a que é que se refere, porque senão daqui a bocado, quando fizermos as contas, afinal estamos a capturar carbono, que é uma coisa louca e portanto é preciso ter algum cuidado. Posto isto, e neste enquadramento, e termos como plantação, resiliência de território, biodiversidade, são temas certamente muito queridos ao Sr. Vereador Manuel Nunes, que aqui no município de Lousada, pelo que eu soube, tem um ambicioso objetivo de plantar 150 mil árvores até 2025. Corrija-me, dá 3 árvores por habitante? À volta desse, 3 árvores por habitante. E, portanto, tenho a certeza que esta plantação de árvores do município de Lousada também tem muito que ver com esta questão, encontra um paralelismo interessante com o mercado voluntário de carbono,
porque as árvores prestam vários serviços e certamente que também contribui a nível do município. Não é uma empresa, mas é um município que terá deixa a sua pegada e, portanto, tem todo o interesse também em equilibrar essa pegada. E, portanto, perguntava de que forma é que o município, o que é que o município tem feito nesse sentido, portanto, para combater no âmbito da ação climática, para combater a questão da pegada de carbono, e como é que vê o mercado voluntário de carbono, porque a verdade é que envolve o município, envolve o território, o mercado será feito em território, e, portanto, envolve o território, e como é que o município de Lousada encara a sustentabilidade? Bom, antes de mais, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, embora esta casa seja onde eu passo muitas vezes, muitas horas. É sempre um gosto ser convidado para um evento, em particular com advogados. Aliás, eu estou um bocadinho assustado porque não estou a ver gravatas em lado nenhum e, portanto, vou ter que ter aqui algum cuidado com o que vou dizer. E, portanto, é um gosto estar aqui, obviamente, e convidar também os meus ilustres colegas de painel. O que é que eu posso dizer sobre isto? Há várias questões, eu não sei se temos tempo para falar durante o resto do dia, ou é só mesmo? O resto do dia não, okay. Mas... Bom, então, se calhar sintetizando aqui rapidamente, relativamente àquilo que é o propósito do município e aquilo que tem sido a estratégia do município. É verdade que andamos a plantar árvores, parece que agora é uma coisa vulgar, mas já lá vamos. Nós, em 2013, iniciamos um processo de longo termo, que é outro problema que este país tem, pensa em ciclos eleitorais, sobretudo quando falamos de autarquias. Um processo de longo termo de criação de uma implementação, mas desenho primeiro, de uma estratégia de sustentabilidade para o território. Estratégia que envolvesse todas as áreas, como fulcro, digamos, tinha a investigação científica. Aliás, eu tenho aqui ao meu lado alguém que vai fazendo investigação e, portanto, sabe também como eu que se eu disser algo que é fundamentado em dados científicos, por muito que não se goste, não se vai dizer que não é verdade, não é? É o que é, são factos. E, portanto, fizemos esse trabalho como base, digamos, de tudo o que fizemos a seguir. Portanto, a investigação científica, a educação para o ambiente, da comunidade e a literacia científica, que é outro problema que nós temos. Podemos falar o que quisermos, se as pessoas não nos entenderem, de pouco vai servir uma lei muito ambiciosa, muito bem produzida, se depois não for apropriada. Portanto, é preciso educar para o entendimento, digamos, de toda a gente, desde os mais pequeninos àqueles que depois têm papel decisório. Um outro aspecto que para nós foi fundamental foi desenhar aqui o envolvimento social. As pessoas têm que fazer parte dos processos. O município hoje tem esta vontade, amanhã pode não ter. As pessoas serão sempre as mesmas. Os decisores políticos vão mudar, mas os projetos, as ambições, o território é o mesmo. E, portanto, se as pessoas se envolverem, haverá uma maior participação, uma maior capacidade de dizer queremos isto ou queremos aquilo, enquanto comunidade. O envolvimento social, a sustentabilidade interna. Obviamente, como município temos quase 1000 funcionários, 1000 não, mas agora com estas alterações todas, não deve dar muito longe, muitos funcionários e, portanto, temos uma pegada enorme no território e, portanto, a sustentabilidade do próprio município é fundamental. Portanto, não vale a pena andarmos aqui com bandeiras, depois nós não cumprimos o mais básico, que é, por exemplo, a desmaterialização dos processos e acabarmos com o papel, que foi uma coisa que já fizemos, por acaso, há algum tempo. E, finalmente, um outro aspecto importante, que é as ações infraestruturais, porque também há situações que têm que ser corrigidas e têm que ser implementadas, como é o caso, por exemplo, de uma ação de plantação, que é infraestrutural, é imaterial, mas também é, de certa forma, infraestrutural. Portanto, tudo isto casado deu origem a uma estratégia, que nós pomposamente chamamos de Estratégia Municipal para a Sustentabilidade, que foi implementada a partir de 2013 e que, ao longo destes anos, tem tido um enorme conjunto de programas que eu vos vou poupar essa maçada, detalhar, mas que focaram várias áreas. Uma delas que é a questão da biodiversidade e da conservação do território e da gestão sustentável do território. A outra, por inerência, que tem que ver com a resiliência do território face a tudo aquilo que está a acontecer em termos de alterações climáticas e que em 2013, não sei se recordam, estávamos a sair de uma crise, ninguém estava muito preocupado com isto. E, portanto, quando começamos com este projeto, os grandes enfoques foi olhar o território e ver de que forma é que o território pode ser trabalhado, pode ser melhorado, pode ser mais capacitado para fazer face a todos estes desafios de ter uma comunidade com 50 mil habitantes, quase 500 habitantes por quilómetro quadrado, distribuídos por 96 quilómetros quadrados, em que temos 30 e tal % de área florestal, em que quase 20% ou mais de 20% é eucaliptal, portanto são áreas de produção.
Depois, floresta nativa, um pouco mais de 17%, mas em regressão, era o que tínhamos em 2013. Depois uma área urbana de mais ou menos 20% e o resto era agrícola, que estava estagnado em 2013, mas que de lá para cá tem vindo a crescer, sobretudo por via das ações de transformação do território em áreas de vinha, que tem vantagens, porque produz, enfim, vinho, que é interessante, é um ativo económico, mas tem outros problemas e não são pequenos, que é a transformação da paisagem, por um lado, e a perda da biodiversidade e a introdução de fatores estranhos ao território, como é, por exemplo, estranhos, enfim, não são estranhos, mas são intensificados, que é a questão dos herbicidas, pesticidas, toda aquela gestão, enfim, da rede hídrica que é problemática. E, portanto, por tudo isto, o que nós fizemos foi tentar encontrar aqui uma forma, digamos, de fazer casar aquilo que era a estratégia com aquilo que era a vontade da comunidade, de certa forma, que até à data não se tinha envolvido em coisa nenhuma ainda, e com aquilo que era o longo termo de um processo que se pretendia tornar mais resiliente o Conselho. Eu devo dizer que em 2013 havia, do ponto de vista do envolvimento social em projetos ambientais, zero, literalmente, no território. Portanto, não havia uma ONG, não havia um único voluntário disponível para fazer o que quer que fosse, do ponto de vista ambiental, havia algum voluntariado social e mais nada. E, portanto, era um território com pouca vontade de se mover no sentido de trabalhar nas áreas ambientais, era um território com pouca propensão para sequer se preocupar com essas dinâmicas, estavam preocupadas com outras questões, legitimamente, e era um território onde, de facto, falar de ambiente era pregar no deserto, que as pessoas não entendiam. Portanto, teve de ser construído, neste período de tempo, tudo. É como se construir uma casa a partir, digamos, da fundação. Mais uma vez, eu não vou detalhar tudo, mas posso-vos dizer que quando esta estratégia foi apresentada internamente, nem é externamente, a primeira coisa que me disseram foi: mas isso não dá votos. Então vocês vão fazer o quê? Eu posso dizer à vontade, porque é verdade, não é? Toda a gente sabe, plantar árvores não dá votos. Não dava. Não dava. Se calhar hoje em dia já não é exatamente assim. Mas é só uma anedota, obviamente. Mas a questão é que, quando nós percebemos que, de facto, não é a árvore que se planta que faz com que mude alguma coisa, embora mude, já lá vamos aos números, é o processo de plantação da árvore, é o envolvimento, é a ligação que se cria com aquele momento da comunidade que passa a pensar no território de uma forma diferente, que é, eu, pela minha ação, consigo transformar, consigo fazer acontecer alguma coisa. E eu vejo aquela ação até acontecer. Porquê? Porque estou a fazê-la. É uma plantação de uma árvore, pode ser a recolha de resíduos, pode ser a remoção de entulheiras, pode ser a recuperação de uma linha de água, pode ser uma série de coisas que temos projetos a vários níveis em termos de carbono, já lá vamos. O que era importante era que as pessoas percebessem que, pela sua capacitação, primeiro, educação, formação, capacitação e depois ação e transformação por essa ação, pudessem obter aqui um resultado. E o resultado é extraordinário. Lousada é, neste momento, no país, eu não estou a dizer isto da boca para fora, o município onde mais voluntariado ambiental existe. E se nós olharmos em 2013 havia zero. E não somos urbanos, não somos o Porto, não somos Lisboa, Coimbra, somos um território muito periurbano, rural, onde de facto não havia nenhuma tradição. Aliás, as pessoas olhavam para a natureza como algo de usufruto. Tem ali uma árvore, vou cortar porque eu preciso de lenha. Tem ali um charco, vou aterrá-lo porque eu preciso fazer uma horta. Tem ali um rio, ok, eu vou atulhar porque aquilo não serve para mais nada, é um silvado e está bem. E portanto, se houver uma cobra no meu quintal, vou matá-la, porque é isso que eu faço. Todos os meus antepassados fizeram o mesmo. Esta forma de olhar mudou e agora dizem-me assim, mas isso não demora gerações? Pois eu também achava. Aliás, eu não achava, mas todos os outros achavam que demorava gerações. E portanto, mudou. A forma como olhamos o território muda muito mais rapidamente se nós envolvermos as pessoas no processo da própria mudança que elas próprias insertam. E então, onde é que metemos aqui a questão do carbono? Em bom rigor, o carbono, ou o mercado de carbono, todo o processo de fixação, de criação de sumidouros ou de sequestro de carbono, é uma externalidade, em bom rigor, daquilo que estamos a fazer. Não é o core. Porque, em bom rigor, o município nunca pensa, bem, vamos aqui inventar uma estratégia de 150 mil árvores para plantar e sequestrar, neste caso, 275 mil toneladas de carbono quando elas tiverem 80 anos. Que é aquilo que elas vão fazer quando tiverem 80 anos. Não foi isso. O que nós fizemos foi, vamos plantar as árvores, porque as árvores são importantes para envolver as pessoas numa dinâmica. Vamos plantar as árvores porque elas são importantes para a biodiversidade e nós temos que recuperar áreas degradadas do território. Vamos plantar as árvores porque elas são fundamentais para a resiliência do território no curto espaço de tempo, para evitar lixiviação de solos,
para evitar ou para garantir mais capacidade de aguentar fenómenos extremos de pluviosidade, por exemplo, para reter poluentes em áreas mais urbanas, etc, etc. Tudo aquilo que nós sabemos que as árvores fazem. E o carbono não foi uma primeira preocupação. É evidente que sabíamos que elas sequestram carbono, a ciência diz isso, e nós já sabíamos, até porque a nossa estratégia é fundamentada cientificamente e foi feita com colaboração de vários cientistas, mas agora é implementada apenas localmente, com o apoio da ciência, mas local. E, portanto, acabou por ser depois, à medida que fomos avançando, um processo em crescimento. Repare, o primeiro objetivo não eram 150 mil árvores. O primeiro objetivo em 2013 eram 10 mil até 2025. Porquê? Com zero voluntariado, zero experiência e um território onde isto não era uma prática, era um desafio plantar 10 mil, com voluntários, quanto mais 150 mil. Portanto, os primeiros objetivos eram 10 mil. Plantamos 10 mil no primeiro inverno. Surpresa das surpresas, estava toda a gente disponível para vir plantar árvores e perceber que era uma forma de contribuir para o seu território, porque as pessoas vivem cá, querem um território mais capaz no sítio onde vivem. Não é na Amazónia. Todo respeito tem a Amazónia, obviamente, ou não é no Fundão, onde arderam as florestas em 2017. É cá. Primeiro. Segundo, as pessoas, por via deste processo, portanto, de envolvimento, perceberam, e nós, por via também da capacitação, que há outras formas de compensar a nossa pegada, de criar dinâmica e de contribuir para o mercado de carbono de uma forma indireta, neste caso, que é através das superfícies azuis, por exemplo, de uma forma muito simples. Nós introduzimos um projeto chamado Lousada Charcos. É uma coisa muito básica. Na verdade, consiste em construir pequenas massas de água, charcos com 3, 4, 10, 12 metros quadrados, o que for, em que cada um faz isto no seu quintal e, por essa via, ao fim de 3 ou 4 anos, consegue ter um sequestro de carbono equivalente a ter plantado 100 árvores. Os charcos, como devem saber, têm uma capacidade de sequestrar carbono muitíssimo superior às árvores, por várias razões que agora também não interessa detalhar. E que são muito interessantes do ponto de vista da biodiversidade. Quem é que não gosta de ter um charco em casa e ter rãs aos saltinhos no seu quintal? Se calhar nem toda a gente, antes de perceber o porquê dessa importância. Começamos a fazê-lo. Neste momento estamos com quase 4 mil metros quadrados de área azul acrescentada ao território com pequenos charcos. E dizem, perguntam-me, imagino que vá perguntar assim, então, mas e não havia charcos no passado? Claro que havia. Havia presas que eram usadas para rega, no passado agrícola, que desapareceu. As presas continuam, já não são usadas. São excelentes sumidores de carbono, mas de acordo com a nova regra, com a nova lei, eu não sei se vão ser consideradas, porque na verdade essas presas criadas há 100 anos atrás, ninguém pensava em carbono. Vão ser consideradas? Embora sejam fundamentais sumidores de carbono? Não sei, se calhar não. Mas os novos charcos que estão a ser construídos para a biodiversidade e que são sumidores de carbono vão ser considerados, porque na verdade não foram construídos por causa do carbono, são construídos por várias razões. O carbono é uma externalidade dessas razões. Estamos a recuperar as linhas de água. Hoje mesmo, enquanto vocês estão aqui, eu também, eu devia estar numa plantação, duas aliás, temos 2 plantações a decorrer, ao mesmo tempo, em 2 sítios diferentes, com quase 100 pessoas. Vou plantar 600 árvores, ou coisa que o valha. Portanto, hoje a nossa pegada está compensada. Tudo o que nós viéramos a fazer aqui está resolvido. Aquelas pessoas não estão a plantar por causa do carbono, mais uma vez. Estão cá a fazer isto porque sentem que ao fazê-lo estão a contribuir. Ao mesmo tempo que estamos a fazer isto, estamos a educar. Vem o pai, vem o filho, vem o avô, vem a criança, que são as gerações que no futuro, quando alguma coisa mudar do ponto de vista da gestão do território, continuarão cá. Isto do ponto de vista da estratégia, de uma forma muito sintética. Do ponto de vista daquilo que é o mercado de carbono, eu tenho muitas dúvidas sobre aquilo que vai acontecer, tenho muitas reservas. Com certeza a doutora Marta vai a seguir adiantar algumas coisas interessantes, presumo eu, até porque é uma área também que tem trabalhado com muita dedicação, mas eu tenho algumas reservas sobre aquilo que é, até porque não sabemos ainda como é que aquilo vai ser operacionalizado. E uma das reservas tem a ver com isto. Eu consigo perceber que os novos processos estritamente criados para o mercado possam ser incluídos, digamos, no mercado voluntário de carbono, ou seja, eu crio um projeto de sumidor de carbono e submeto, e por isso tenho créditos de carbono. Tem esse propósito? Com esse propósito específico. O que eu não consigo perceber, e é uma coisa que me deixa um bocadinho preocupado, é como é que todos os processos anteriores, por exemplo, só para terem ideia, eu tenho uma árvore com 100 anos ou 200 anos. Num ano, essa árvore sequestra mais carbono e fixa mais carbono do que 15 árvores com 10 anos, por exemplo. Então eu não vou considerar isso para efeitos do mercado de carbono. Se eu sou proprietário e tenho um carvalhal e não vou abater porque eu acho que é fundamental e estou a prestar um serviço à sociedade, mas não sou ressarcido por isso,
Nem sequer no âmbito do mercado de carbono. Já nem falo dos serviços de ecossistemas, que isso é outra história, isso ia-nos lá para outros caminhos. Mas eu não posso ser ressarcido por isso, embora ele esteja lá e esteja a prestar um serviço. Sou eu que tenho que manter, sou eu que tenho que cuidar, sou eu que tenho que evitar que arda, sou eu que tenho que gerir todo o coberto sobrearbustivo e depois eu não posso usar isso. Parece-me que há aqui algumas situações que de facto devem ser ponderadas. É uma das minhas preocupações. Poderá responder algumas questões mas, para já, da operação. Ficávamos por aqui. Ficou absolutamente claro o envolvimento da comunidade, que houve uma diferença... Quer números? Eu esqueci-me de dar números. Posso dar números se quiser. Só tenho de foice. Só no projeto Plantar Lousada, nós neste momento temos 130 mil árvores plantadas. Começamos com 10 mil, acho que ia demorar até 2025. O objetivo são 150 mil até 2025, portanto falta um inverno e vamos lá chegar. Em voluntários, hoje vamos ultrapassar os 12 mil voluntários. Cada voluntário, com o seu trabalho, estamos a falar de cerca de 2 a 3 horas de voluntariado de cada um desses voluntários. Tudo somado, é cerca de €500 mil gratuitos que eles forneceram à comunidade. Também não foram ressarcidos por isso, a não ser pelo trabalho, pelo gosto e pela dedicação. Isto é o exemplo do que é que uma sociedade pode fazer. E se o município quisesse plantar 150 mil árvores com funcionários ou contratar uma empreitada, isto era uma semana e resolvia-se. E depois o que é que sobrava? As taxas de sucesso eram de certeza menores porque elas não iam ser plantadas com o mesmo esmero e no ano seguinte íamos plantar metade outra vez. Segundo, não iam ser cuidadas e não iam ser mantidas. Que isso não aconteceria com certeza, que é o que a comunidade faz. Não é só plantar, é cuidar. E depois, não sei se isso ia ter algum efeito prático, em bom rigor, na própria forma como as pessoas se associam e se educam ou se auto-educam para o processo, que é outro aspecto. Era importante só acrescentar isso. Sem dúvida, sem dúvida. E pegando exatamente nisso, de facto, fica claro, 12 mil voluntários é notável, principalmente dada a dimensão, como recordei bem, não estamos em Lisboa, não estamos no Porto, portanto é um número notável. Pegando nessa boa prática e nesses bons resultados que está a ter, em termos de sociedade, agora pedia-lhe que fizesse uma introspeção sobre o envolvimento do tecido empresarial aqui em Lousada. Isto porque, por exemplo, estamos aqui presentes no evento de uma organização, de uma empresa que não é uma empresa que nos apareça no pensamento quando pensamos numa empresa com preocupações ambientais. Isto porque normalmente as empresas com maiores preocupações ambientais são aquelas que de facto deixam uma marca muito vincada. Indústria, produção, não é? que produzem muitos resíduos e, portanto, essas empresas, até porque a legislação também os obriga, mas têm de facto uma preocupação. Mas, por exemplo, esta empresa, a Dauer, é um claro exemplo de uma empresa que não tem, comparativamente com essas indústrias, uma pegada ambiental, ainda assim está preocupada. E, portanto, eu perguntava o que é que, aqui em Lousada, o que é que sente do tecido industrial ou empresarial em Lousada? Como lhe disse, isto era uma conversa para o resto do dia e, portanto, isto foi só um introito. Portanto, quando no início eu falava da educação e da capacitação e da, construir aqui uma literacia ambiental, eu estava a referir-me a todos os estratos, inclusive a proprietários rurais, que são muitas vezes empresas agroflorestais, por exemplo, e que têm um forte impacto no território, e estava a falar de empresários de várias áreas de produção, estamos a falar do têxtil, do calçado, enfim, uma série de áreas que têm alguma tradição aqui no território e que estão cá e que têm uma pegada importante às vezes no território. Esse tipo de público, à partida, poderíamos supor que não estaria muito disponível, digamos, para estas questões, até porque isso envolve tempo, e tempo é dinheiro. E, portanto, prescindir de tempo em que se pode estar a fazer outras coisas é complicado. Mas, por exemplo, na verdade, o que aconteceu foi uma coisa muito curiosa. É que o público-alvo com quem trabalhamos passou a ser desde a escola até às paróquias, até aos movimentos associativos, até às empresas e às associações não governamentais, ou associações de coletividades, etc. E do ponto de vista empresarial, o que nós percebemos é que, quer do território, quer de fora, houve uma procura, à medida que este processo, neste caso do Plantar Lousada, mas também de um outro projeto que era o Guarda-Rios, que é um projeto muito interessante que requalifica margens de rios por troços, em que as pessoas se dedicam, digamos, a isso individualmente ou coletivamente ou em pequenos grupos, adotando troços,
e depois não se limitando a fazer a monitorização, mas agindo positivamente no sentido de requalificar naturalmente ou recuperar áreas degradadas, e adotando esses pequenos troços, fazem por períodos de tempo mais ou menos longos, percebemos que havia um interesse em, sobretudo algumas empresas, em troços de rios que passavam próximos das suas empresas, em adotá-los. Adotá-los no sentido de eu vou cuidar daquele espaço. Cuidar daquele espaço significa vigiar, limpar, cuidar no sentido de evitar degradação, remover lixo, fazer ações positivas, por exemplo, de plantação, e tudo isto por via de uma prévia capacitação com os técnicos municipais dos funcionários, idas ao terreno, vistorias e depois ações de plantação que são supervisionadas por nós e acompanhadas. Claro que essas plantações não entram no âmbito de plantar lousada, e nós não as contabilizamos para os nossos números totais de carbono, como é evidente. Mas, portanto, o que nós percebemos é que, não vou dizer que são todas, porque não são, mas há uma sensibilidade e uma percepção de que cada vez mais determinado tipo de ações no território têm que ser vistas do ponto de vista, têm que ser articuladas, digamos, entre as empresas e quem gera o território, de forma a ser o mais neutras possível. É cada vez mais frequente, por exemplo, nós sermos contactados por empresas que dizem, eu tenho uma árvore aqui, ou 2, ou 10, ou o que for, preciso fazer uma poda. Ou achamos que é necessário fazer uma poda. Gostava que vocês viessem cá. Nós temos um regulamento do arvoredo que foi aprovado em 2020, que deu origem depois, já agora vou dizer isto também, posso dizer, um bocadinho orgulhoso, que deu origem à reforma do arvoredo que foi aprovada na Assembleia da República e que implementou agora a obrigatoriedade dos municípios terem os seus regulamentos atualizados, aquelas coisas todas. E foi o nosso, foi o mais recente, que deu origem depois a isso, não importa agora o quê. O que importa é que, por via disto, nós temos um conjunto de regras que têm que ser observadas. E é com muito agrado que eu percebo, por exemplo, que as empresas nos contactam e dizem eu tenho que fazer aqui, eventualmente, uma poda, mas queria uma avaliação. E na maior parte das vezes não é necessário poda nenhuma. O que é necessário é uma reformulação de uma pequena área do ramo ou qualquer coisa no género, ou evitar ali algum conflito, por exemplo, que se pode sanar com o vizinho se ele for devidamente alertado ou se for explicado o processo e que está o problema resolvido. E, no entanto, até há 10 anos atrás, o que acontecia era que a árvore era cortada a ponto final, que era um problema. E é um problema, remove-se. Aliás, os advogados sabem bem que as árvores são problemas entre vizinhos, muitas vezes, não é? Portanto, isso à baila vem muitas vezes. É um exemplo. Outro exemplo é o facto de eu quero fazer qualquer coisa num terreno próximo de uma área florestal, de uma linha de água, eu contacto o município e quero ajuda no sentido de minimizar os meus impactos. Como é que eu posso fazer este muro de forma que ele não vá interferir, por exemplo, com a dinâmica do curso de água? É evidente que a APA orienta, mas a APA não vem cá. Faz um ofício e um despacho a dizer sim senhora, cumpra-se as regras e depois ninguém vem fiscalizar. E nós fazemos esse trabalho e conseguimos por essa via que não impedir muitas vezes que as coisas aconteçam, mas fazê-las de forma mais equilibrada e em respeito exato com os ecossistemas e com os espaços naturais. Um último exemplo. Uma empresa agroflorestal de Guimarães comprou terrenos para plantar kiwis, aqui em Lousada. Uma área brutal de kiwis. À partida não é muito consentâneo com uma paisagem mais ou menos homogénea, porque o kiwi, enfim, é o que é. Conseguimos, por via desta preocupação que nós temos e da preocupação do proprietário em harmonizar as coisas, evitar a colocação de redes, evitar a colocação de mangas, fazer com que a plantação afastasse o mais possível, neste caso mais de 20 metros das linhas de água, para que essas áreas fossem reflorestadas com galerias ripícolas para serem devolvidas, digamos, ao rio. E isto é um processo apenas que decorre das práticas que nós temos em curso. E o que é normal neste momento é o Sr. Presidente da Câmara receber estes proprietários que, quando vêm para cá investir, a primeira coisa que fazem é reunir com a Câmara e dizer o que é que nós podemos fazer e de que forma é que nós podemos fazer isto de modo a não perturbar tudo aquilo que está a ser feito no território. Isto é uma vitória. Obviamente não concorre para os créditos de carbono, digamos assim, nem faz com que as empresas sejam mais sustentáveis per si. Mas é um primeiro passo para que depois se envolvam nos outros processos, que é o que depois acontece a seguir. Claro. É pôr o ambiente e a sustentabilidade no topo das como uma preocupação tal como é a contratação de energia, de arquitetos, claro, ou do que quer que seja, para um processo de licenciamento, de construção, ou o que for. Claro. É um exemplo. E pegando nessa questão das boas práticas, porque há boas práticas autárquicas, sim, ouvimos aqui claro uma série delas, e há boas práticas autárquicas, há boas práticas empresariais, mas nem sempre
Nem sempre é assim, ou pelo menos vivemos tempos de muita propaganda, vamos chamar propaganda ambiental. Greenwash. E portanto, exatamente, e portanto da questão do branqueamento ecológico. E aqui, se calhar passava para a doutora Marta Santos Silva para lhe perguntar, o greenwashing é de facto um problema, não é? Invade-nos a todos, nós somos bombardeados com informações que, para todos nós e principalmente para o utilizador menos informado, e até porque nem toda a gente vai preocupar-se em saber todas as questões a fundo, muitas vezes há muitas questões que nos passam como de facto isto é ecológico e é bom, é positivo, e nem sempre é assim. E portanto eu perguntava-lhe se nos pode dar aqui alguns exemplos práticos e alguns dos problemas, em que é que isto se reflete, problemas negativos, não é? Problemas negativos, passa a redundância, mas, portanto, em que é que se reflete este problema do greenwashing que nós somos todos bombardeados quase diariamente e muitas vezes não nos apercebemos? Muito bem, muito bom dia, muito obrigada pelo convite à Dower, é um prazer estar aqui. Eu também, como o Sr. Vereador, tenho algum receio das pessoas que não estão engravatadas, mas também aqui dos meus colegas, porque eu sou uma investigadora, eu trabalho essencialmente com temas teóricos ainda, estou sempre à procura de alguma aplicação prática, designadamente às empresas, e hoje tentei preparar-me o mais possível para tentar dar estas respostas e para tentar lançar algumas provocações, mas de facto esta questão do greenwashing se prende muito com o nudge e já iremos. É uma questão fundamental e a questão especificamente que colocou é muito interessante porque há esta tendência a realmente uma clientela verde e as empresas já repararam que, para além da regulamentação a que estão sujeitas e que têm de facto observar algumas prescrições legais, existe aqui um interesse económico em parecer verde. Existe este cliente verde que quer comprar produtos reciclados, mesmo sendo mais dispendiosos, que quer enverdar pela servitização, não é? Pelo aluguer dos jeans, que é muito mais cool do que comprar uns jeans numa loja. Enfim, tudo isto são estratégias que realmente as empresas têm explorado e é muito fácil acabar por fazer este branqueamento ecológico. E o exemplo típico, e eu a dada altura tirava imensas fotografias nas viagens que fazia, porque eu viajo um bocadinho a trabalho, todas as mensagens que eu via nas casas de banho de hotéis e que diziam: ajude-nos a salvar o ambiente, não atire a sua toalha para o chão, utilize a toalha só de vez em quando, ou então troque, por exemplo, tenha um pequeno almoço gratuito se abdicar da limpeza do seu quarto na primeira noite. Enfim, todas estas estratégias acabam por poder ser um branqueamento ecológico. Nós sabemos que no fundo, se calhar o interesse da empresa não é realmente contribuir para o ambiente, mas poupar água, poupar recursos. Um tópico que eu acho que vai ser cada vez mais importante e que ainda não é discutido. Eu estive recentemente no Japão a falar com especialistas em direito ambiente e direito de consumo, que são as alegações indiretas. Ou seja, se nós temos um produto que seja verde, ou que tenha um sol, e que tenha um rio, ou qualquer coisa deste género, mesmo que não haja uma referência direta ao facto de ser um produto amigo do ambiente, pode dar essa impressão ao consumidor que o compra, que o adquire, porque acha que realmente é um produto verde. E, portanto, este tipo de preocupações são preocupações que as empresas devem ter. Um outro conceito que eu acho interessante, e eu tenho uma vez mais que falar num caso de um hotel, neste caso até é uma cadeia portuguesa, eu estive recentemente em Guimarães e reparei que uma cadeia de hotéis tem as toalhas, uma vez mais pelo exemplo das toalhas, dentro de um saco, ok? Esse saco às vezes está na bancada, portanto no quarto de banho nós podemos rapidamente aceder ao saco, abrir o saco, tirar a toalha, outras vezes está num nível superior, e da última vez que eu estive nessa cadeia reparei que o saco estava dentro de um armário no quarto, ou seja, isto é o chamado sludge, que é uma espécie de um parente próximo do nudge, que é quando nós colocamos tração, quando nós causamos dificuldade ao consumidor de ter um comportamento que é ambientalmente desfavorável. Ou seja, eu tenho que ter o trabalho de ir abrir o armário, de abrir o saco, abrir o cordão, tirar a toalha para a utilizar. É muito mais fácil reutilizar a toalha que eu já tenho no quarto de banho. Se esse mesmo saco estiver ali ao lado, eu rapidamente abrirei e pegarei na toalha. Portanto, há pequenas intervenções que são às vezes muito subtis e que são a custo zero, que as empresas podem tomar, e eu estou mesmo inclusivamente a falar da Dower, vocês podem ter esse tipo de nudge, desses nudges verdes que poupam recursos e que depois a prazo podem realmente ter um impacto interessante.
E já, depois também... peço desculpa de interromper, já agora pedi a definição de nudge para quem nos ouve e pode não saber o que é que eu isso já significa. tentei várias vezes arranjar um equivalente em português de nudge e é terrível. Existe o empurrãozinho, existe a versão brasileira do catucar, mas eu acho que nudge tem mesmo que ser chamado nudge, não há hipótese, temos mesmo que chamar dessa forma. E nudge, basicamente, é uma intervenção subtil, neste caso o nudge verde, que leva um consumidor, um cidadão, a tomar uma atitude que é benéfica para o ambiente. E benéfica para o ambiente pode ser algo que promove ativamente o ambiente, mas também pode ser algo que o preserva, pelo menos não prejudica. E, portanto, tem havido uma atenção muito grande dada ao nudge. Nós vimos que existem países como os Estados Unidos, como no Reino Unido, que têm até nudge units, portanto, são gabinetes governamentais que são compostos por pessoas especializadas na matéria, juristas, mas também sociologistas, pessoas da área da economia comportamental, que ajudam os políticos, que ajudam os decisores políticos a definir quais são os nudges que eles podem utilizar até numa estratégia de poupança de tempo e de recursos. Porque o nudge é normalmente mais barato do que aprovar uma relação. Também demora menos tempo, mas também tem menos resistência da parte da comunidade, não é? Aliás, eu estou curiosíssima para saber que tipo de nudge é que vocês têm utilizado para convencer todas estas pessoas, não é? 100 pessoas que têm hoje um sábado, um dia solarengo, que as pessoas podiam ter feito outra coisa qualquer. E tenho a prova no telemóvel que já recebi fotografias. Portanto, deve haver aí qualquer coisa que vocês estão a fazer bem, porque não estão a forçar naturalmente, mas que devem estar a levá-las a tomar esta atitude. Isto de certeza que é um nudge. Pronto, e existem vários tipos de nudge. Por exemplo, eu dou sempre este exemplo que eu acho que é delicioso. Eu não sei se existem aqui alguns adeptos de futebol, mas haverão. Alguns gostarão mais do Messi do que do Cristiano Ronaldo. E eu estou a dar este exemplo porque no Reino Unido, em Londres, havia portanto, uma associação, uma organização não governamental que reparou que havia um jardim em particular que estava sempre cheio de pontas de cigarro. Aquilo era terrível, não havia volta a dar. Então eles começaram a explorar o que é que haverá aqui que faz com que haja tantas pontas de cigarro. E repararam que havia um pub em que as pessoas iam tradicionalmente assistir a jogos de futebol. E, portanto, depois no intervalo do jogo iam para o jardim, fumavam e tiravam a beata ao chá. O que é que eles fizeram? Colocaram uma caixa, isto já tem sido feito em Portugal, depois podemos até falar sobre isso, talvez em Lousada também pudesse ser uma boa ideia. Uma caixa muito simples, de plástico, e tinha a seguinte frase, questão por cima: qual é o melhor jogador de futebol do mundo? Depois, no primeiro compartimento tinha Cristiano Ronaldo e no segundo tinha Messi. A partir daquele momento, todos os adeptos de futebol nunca atiravam ponta de cigarro para o chão e eles iam votar com a beata. E, portanto, a redução de beatas no chão do jardim foi imensa. E aquilo foi uma pequena intervenção, aquela caixa, não sei quanto dinheiro há de ter custado, mas seguramente muito menos do que o dinheiro que levaria a pagar uma senhora ou um senhor para irem lá varrer o jardim todas as semanas. Portanto, são pequenas coisas que se fazem, que são muito interessantes. Isto também se faz no domínio da saúde. Há um caso também conhecido, que passava aí nas redes sociais na Suécia, em que as pessoas queriam promover a saúde dos utilizadores de metro e notavam que quase toda a gente utilizava as escadas rolantes para sair do metro. Até que houve uma organização que instalou uma espécie de um piano nos degraus, em que as pessoas, ao passarem no degrau, tocavam música. E então aquilo, de repente, as pessoas já não utilizavam as escadas rolantes, já só utilizavam as escadas porque era divertido utilizar as escadas, e esta questão da diversão é fundamental. Eu tive o prazer e a honra de falar recentemente com um dos criadores do nudge, que é o Cass Sunstein, é um professor de Harvard, do jurista, a parte jurista do nudge, e ele disse-me isso, ele disse-me: nós temos que fazer com que as intervenções sejam divertidas, e é por isso que o exemplo do Messi e do Cristiano Ronaldo funcionou também, a questão do piano também, e portanto nós podemos, de uma forma divertida e com poucos recursos, criar pequenas intervenções que causam algum efeito. Pode ser um efeito ad hoc, mas sobretudo em complemento com a relação tradicional, podem causar efeitos muito interessantes. É interessantíssimo essa questão do influenciar o comportamento, não é? Estamos a falar da arquitetura de comportamento, não é? Portanto, de influenciar. E se calhar aqui há uma pergunta que se impõe e que se adapta a este cenário, que é: as empresas internamente poderiam utilizar estratégias de nudging para influenciar o comportamento, positivamente, claro, dos seus colaboradores. Que exemplos e como, por exemplo?
Seguramente. Eu trouxe aqui uma cábula, porque imaginei que me pudesse fazer essa questão e eu já agora queria aproveitar mesmo para dar assim alguns exemplos. Porque nós temos todo o interesse em aplicar, temos todo o interesse em aplicar nudges internamente para promover. Existem bastantes. Assim, em termos gerais, nós podemos ter, portanto, intervenções a nível de design de ambiente. Portanto, realmente nós temos a tal arquitetura de escolha, que é o contexto onde nós tomamos decisões. Se a própria sociedade, o próprio espaço físico da sociedade estiver feito de forma a permitir as escolhas mais sustentáveis, isso vai naturalmente levar a isso, até porque nós, consumidores, nós achamos sempre que somos seres extremamente racionais, certo? Nós tomamos as melhores decisões, sobretudo somos pessoas com formação, com uma boa educação, mas na verdade nós não somos assim tão racionais e nós, mesmo quando somos consumidores conscientes ou verdes, quando temos esta ideia de promover o ambiente, nós acabamos por cair na tentação de termos atitudes que não têm a ver com a nossa intenção. Existe sempre qualquer coisa contextual. Imagino que eu até gosto imenso de blocos de papel reciclado, mas se houver um bloco que é muito mais caro que o outro, se calhar fico ali a hesitar e acabo por levar o outro. Portanto, existe sempre alguma coisa no contexto que nos pode fazer regredir nessa intenção. E, portanto, é importante que nós tenhamos um contexto que nos leve naturalmente a determinados comportamentos. E, por exemplo, a utilização dos quartos de banho de torneiras que deixam de funcionar a determinada altura, em vez de nós termos que as apertar, é um pequeno exemplo, mas é um exemplo efetivo. Por exemplo, a colocação estratégica de lixeiras de reciclagem, portanto, justamente, dispositivos economizadores de eletricidade. Depois podem também, por exemplo, naturalmente tinha falado há pouco da questão da comunicação e da educação. Acho que é importante este tipo de iniciativas e outras iniciativas de natureza interna. Quando damos informação, e uma vez mais aqui vem o nudge, o chamado nudge educativo, tentar sempre uma informação que não seja aborrecida, que não seja demasiado complexa, porque as pessoas não leem rótulos, não leem, enfim, aqueles termos e condições dos contratos, fazer as coisas de uma forma muito mais focada, muito mais subtil. Incentivar, por exemplo, ter prémios portanto, do colaborador mais verde, é da pessoa que vem para o escritório de bicicleta todos os dias, que não utiliza um carro, que não utiliza, enfim, por exemplo, tens aqui um candidato de vistos. Uso de tecnologia, portanto, de baixo carbono, reuniões via Zoom, o mais possível, trabalho remoto, depois parcerias e cooperação externa, promoção de investigação, por exemplo, formação sobre a sustentabilidade, participação em programas de reflorestamento. Portanto, isto são algumas ideias, depois eu poderei enviar naturalmente umas ideias mais concretas, mas existe de facto muitas coisas que podemos fazer, coisas simples e que podem ter um efeito interessante. Muito bem. Esconder as impressoras para imprimir menos e gastar menos papel, por exemplo? Não, por exemplo, e já se me permite esse exemplo é um exemplo típico, em que se nós fazemos, desde o início, nas definições da impressora, que a impressora será frente e verso e 2 páginas numa, a probabilidade de alguém ir alterar essas definições é mínima. Porquê? Porque nós somos todos preguiçosos, e é mesmo verdade. Nós temos este viés da inércia, não é? Nós do status quo, portanto, qualquer pessoa da área da psicologia sabe que nós não nos podemos mexer, podemos, enfim, mover. Portanto, qualquer tipo desses settings, que sejam mais settings verdes, fazem toda a diferença, mas ainda melhor uma política de papel zero, como aqui o município de Lousada, de facto, e sobretudo hoje na área tecnológica, acho que praticamente é injustificado. Na Universidade do Minho, por exemplo, também existe essa política, quando imprimo tenho que imprimir em casa, e portanto, enfim, muitos exemplos. Nós temos impressoras por causa dos advogados, na verdade. A verdade é que nós estamos a implementar a política de papel zero, obviamente que é incontornável algumas questões, mas estamos a percorrer esse caminho que de facto faz muita diferença. E pegando no que a doutora disse e do que o Sr. Vereador disse, porque na verdade ambos falaram um pouco do mesmo, eu se calhar passo para a doutora Célia, no sentido de já percebemos que qualquer alteração que haja, seja ela pequena ou grande, mas vamos falar das alterações grandes, das alterações macro, ou seja, a nível das organizações, das empresas, de uma autarquia, de uma cidade, elas acabam inevitavelmente de passar pelo compromisso individual. Portanto, cada um de nós tem um papel importantíssimo no resultado geral, no resultado maior das organizações. E, portanto, isso é algo que nós
temos que fazer aqui, estamos a fazer, portanto, há esse compromisso de também transmitir a nível individual, internamente, que o compromisso individual é tão ou mais importante do que a Dauer, enquanto organização, assumir uma política, porque se cada um não corresponder, não participar ativamente e não assumir a sua responsabilidade no processo, torna-se uma ação que não serve para nada, porque de facto tem que haver a participação e tem que ser individual. E era nesse sentido que eu se calhar perguntava à doutora Célia qual é de facto a importância do papel individual para um todo, para contribuir para um todo. E já agora, a nível empresarial, como é que cada um pode contribuir para o papel? Claro, antes de mais agradecer o convite, é um gosto partilhar o painel e ainda por cima com este tema, não é? Que é recente e tão interessante. Agradecer a todos os presentes, porque de facto eles já estão envolvidos. Se estão aqui é porque já de alguma forma têm o despertar para a temática. E também ir muito de encontro ao que os meus colegas disseram, por exemplo, o senhor vereador, que de facto a ambição era muito pequena face ao impacto que tiveram. Nós, na Quercus, já plantámos mais de 2.300.000 árvores, por exemplo. Trabalhamos só com voluntários. Eu sou presidente, mas sou totalmente voluntária, ok? Ou seja, é um cargo que ocupo há já alguns anos, talvez 14, 15 anos, não sei ao certo, há já alguns anos, sempre voluntariamente, e faço porque, de facto, considero que é o meu pequeno contributo para a sociedade. Já houve fases em que pensava que era muito pouco aquilo que eu fazia, porque também, quando nós estamos há muito tempo na mesma área, sentimos que se calhar não vale a pena, também passamos por esses momentos, mas entretanto, com o amadurecimento e também com estas mudanças que têm vindo a acontecer de norte a sul do país, e felizmente, como é o caso deste boom de plantação de árvores, esta sensibilidade para as temáticas ambientais, esta questão do marketing, não é? Nós vemos, claro que há muito greenwashing, mas ao mesmo tempo também há empresas que de facto têm esta preocupação. Eu, a par da minha área, também faço consultoria e vejo que há empresas, tal como vós, têm essa preocupação, que veem que, de facto, nós, se não cuidarmos do nosso planeta, não vamos conseguir sobreviver, não é? E as alterações climáticas, etc., julgo que são a prova viva disso. Há dias em que nós temos um calor imenso e no outro dia chuvas torrenciais, e é assim. Nós já temos alguma idade, ou seja, não temos tanto como os nossos antepassados que diziam que o clima era sempre mais ou menos semelhante, mas agora vemos que, de facto, o clima está completamente adverso. E então é por aí que eu gostava de deixar a mensagem e passar isto, que eu acredito mesmo que é verdade. Ou seja, há aquela expressão, somos apenas uma gota no oceano. Eu acho que já nem faz sentido. Eu acho que nós temos que ser a gota do oceano, ou seja, cada um de nós individualmente cria impacto ambiental, ponto. E nós sabemos disso. Eu própria não sou fundamentalista, nem tão pouco mais ou menos, nem o pretendo ser. Tento sempre, dentro do meu conforto diário, fazer mudanças. E é isso, essa mensagem que eu gosto de passar, eu, individualmente, sem fugir muito da minha zona de conforto, porque eu não quero que agora, de repente, vou chegar aqui e vou mudar a mentalidade de toda a gente e vamos ficar todos greens. Isso é uma ilusão, não é? É óbvio que isso não vai acontecer e nem faz sentido que isso aconteça. O que eu quero com a minha mensagem hoje é, de facto, dar-vos uma outra dica, uma outra solução. No fundo, encontrarmos aqui uma forma de comprometimento em que, com algo simples, sem sair da nossa zona de conforto, nós consigamos, de algum modo, ir fazendo mudanças. Pronto, e é um bocadinho nisto que eu gostava só de falar. Claro que participar nas plantações de árvores é fundamental. Hoje vão fazer as bolas sementes, já estão a contribuir, vamos fazer a caixa ninho, etc. Temos aqui algumas iniciativas, mas, por exemplo, isto de advogados, que eu imagino que façam muitas pesquisas. Não sou advogada, sou da área da comunicação, não sou advogada, mas imagino que usam muito a internet para pesquisas. Digam-me se eu estou errada. Sim, quem é que não usa o Google para pesquisa? Toda a gente. Não é? Quer dizer, vocês, eu, toda a gente. Então nós, de uma forma simples, temos aqui a Ecocia, por cada 45 pesquisas, eles plantam uma árvore. Ou seja, o que é que eu vos estou a dizer? Estou a dizer que durante o vosso dia,
enquanto fazem as pesquisas na internet, ok? Se usarem eu estou a ver uma palavra buscador. Motor de busca. Isto já é o brasileiro. O motor de busca, estão a contribuir de alguma forma. E é uma forma simples, não é? Imaginem, eu vou fazer pequenos gestos que eu sei que de alguma forma não vão influenciar a vossa vida no todo. Imaginem que uma pessoa amiga faz aniversário, ou um parente, não interessa. Podem apadrinhar um animal selvagem. Nós temos centros de recuperação de animais selvagens que depois recuperam e são devolvidos aos seus habitats. E nós podemos fazer isso. Eu, por exemplo, já apadrinhei da Quercus, mas também já apadrinhei de outras associações, que é o caso da EPGA, um burrinho em que recebo a fotografia do burrinho, o nome do burrinho, como é que o meu burrinho está, o que é que o burrinho comeu, ou seja, é um exemplo também interessante. As minhas filhas já apadrinharam também animais selvagens. Há muitas escolas e empresas que também apadrinham, e até desafio a vocês próprios apadrinharem um animal selvagem. E o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que vamos contribuir, eu vou atirar para o ar porque não sei se o valor é certo, mas não andará longe disto, mas vamos, por exemplo, apadrinhar um animal, contribuir com 25 € durante um mês de alimentação, que seja, 25 € nós iríamos gastá-los numa prenda qualquer, que se calhar a pessoa ia colocar de parte porque até nem se identificou, mas no fundo estamos a contribuir para a causa ambiental, causa animal, de uma forma simples, certo? Que não muda o nosso dia-a-dia. Mais, vou-vos deixar aqui 3 ou 4 dicas, que é para ver se depois me escrevem no LinkedIn e dizem: Célia, eu mudei o mundo. Apadrinhei um animal, fui plantar uma árvore, usei a pesquisa. Quantas vezes hoje? 80 vezes plantei 2 árvores, ou seja, julgo que é um bocadinho este tipo de ações que nós precisamos de fazer. Há pouco estava a falar na questão da plantação e do envolvimento da população. Isto também, perdoem-me quem não concorda, mas eu acho que estamos aqui ainda num país livre, isto também é uma questão de modas. E eu que estou há muitos anos na área ambiental, claramente, mesmo com os municípios, etc., isto hoje é uma moda. E ainda bem que é. Hoje. E ainda bem que é. Porque quando a Quercus começou e quando eu comecei enquanto presidente, a realidade era totalmente diferente. Não é? Eu agora sou contactada imensas vezes por empresas, etc., que querem de facto reduzir a pegada ecológica, não só com a plantação de árvores, a recuperação de habitats, apoiar o Centro de Recuperação de Animais Selvagens da Quercus, aderir ao Green Cork, esse também é outra ação que podem ter no vosso dia-a-dia. Imagino que gostem de um bom vinho, como eu, não é? Digo eu, alguns deles, ou seja, colocar as rolhas de cortiça e depois entregar ao projeto Green Cork da Quercus. Estamos a promover a circularidade, estamos a contribuir também, ou seja, também é um projeto que não é preciso nada, é ter lá um frasquinho e os convidados até acham graça e pronto, e colocamos lá na própria empresa, não sei se podem beber. Acho que não bebem vinho na empresa, mas não. Acho que não. Mas de vez em quando. Exato. Pelo menos às claras. Mas nos eventos corporativos, provavelmente, não sei, pode ser uma opção. Boa ideia. Ou seja, alguns destes, né, estes 3 ou 4 que eu fui mencionando, são, e quem estiver aqui que acho que realmente cria muito atrito no dia-a-dia, que me diga, não é? Que seja aberto nesse sentido, mas julgo que são 3 ou 4 passos que, de facto, contribuem para que nós continuemos a manter o conforto do nosso dia-a-dia e pensamos assim, só isso é pouco. Quer dizer, nós temos todos que começar por algum lado. E se já fazem isso, então vamos passar ao próximo passo. Vamos passar aos duches rápidos, vamos passar à escolha adequada das embalagens nas compras, vamos tentar desafiar-nos a nós próprios. O que é que eu, enquanto indivíduo, posso fazer mais? Se estes 3 ou 4 que eu disse são banais, ou seja, conseguimos perfeitamente numa semana atingir, então vamos perceber o que é que posso fazer mais. E é enquanto seres individuais que nós temos que, não é sempre estar à espera de decisões políticas,
naturalmente, não é? Está sempre à espera de um todo. Não, enquanto seres individuais, o que é que eu posso fazer mais? E é um bocadinho essa minha procura diária, de tentar fazer mais, melhor, de propor mais, melhor, que eu tento. E é um bocadinho por aí, e este é o desafio que gostava de vos deixar. Um bocadinho naquela ótica de que nós não precisamos de pouca gente a fazer muito. Precisávamos era todos fazer um pouco, não é? Para mudar, para fazer realmente diferença. E isto é válido na sociedade, é válido nas empresas, é válido em qualquer lado. Sim. Doutora Célia, eu perguntava-lhe, disse-me que trabalha há muitos anos na Quercus e recebe empresas e recebe pessoas. Sim. Qual foi a maior mudança? Já respondeu um bocadinho a isto, no sentido de antes havia menos procura, agora há mais procura. Mas qual foi a maior mudança de paradigma, de mentalidade das pessoas que recebe, que percepciona ao longo dos tempos? Portanto, eu imagino que toda a gente que vai ter com a Quercus já tem uma predisponibilidade para ajudar o ambiente e está preocupada com isso. Mas agora, se calhar, recebe, vou chamar um público geral, mais generalista, porque toda a gente quer participar. Antigamente era só quem estava muito ligado a esta questão ambiental e preocupado com a questão do ambiente, mas agora o cidadão comum, vou simplificar neste termo, o cidadão comum também procura participar ativamente. Qual é a maior mudança de mentalidade que percepciona ao longo do tempo? O que é que foi mudando? O que eu considero é que, de facto, o tema sustentabilidade está muito em voga. E isso, nós diariamente, nos conteúdos e na informação que recebemos, uma ou outra vez, à altura do dia, recebemos essa informação. Torna-te mais ambientalmente mais consciente, etc. Informações mesmo no próprio marketing, não é? Na televisão, nós vemos a Renova, por exemplo, o papel mais sustentável, etc, etc. Ou seja, cada vez mais chega ao cidadão a importância desta mudança. E também, além disso, sinto que, de alguma forma, com as novas temáticas que estão a ser abordadas, nomeadamente esta questão do mercado de carbono, a questão dos biorresíduos, que também está a ser implementado, não é? As pessoas estão um bocadinho a sentir que não querem ficar de parte, ou seja, também querem contribuir, querem ir para o terreno, querem contribuir de alguma forma. E depois também há outra questão, além desta, do facto de nós cada vez mais termos a parte ambiental presente na nossa vida, que é, não sei se acontece aqui com a plateia presente, mas quando vamos a um restaurante, etc., vemos muitas famílias com os telemóveis, ou seja, cada vez mais a tecnologia toma conta de nós, não é? E sinto também que, de alguma forma, os pais querem contornar isso. Sinto que quando nós temos as ações de limpeza de rios, de plantação de árvores, etc., os próprios pais trazem os filhos, eles dizem-no mesmo, para os afastar dos jogos, da internet, etc., para terem um momento em família. E está muito bem, para terem aquele momento. Depois também há esta questão de acompanhar o crescimento da árvore, ou passam naquele rio, ou seja, acho que, honestamente, são vários fatores que têm influenciado. Eu, por exemplo, como estamos aqui a falar de advogados, só me aconteceu uma vez na vida. Eu não fazia ideia, mas gostava de contar, porque quem sabe, a partir de hoje, o Núcleo do Porto vai acontecer mais vezes estas situações, que foi muito curioso, que chegou lá um senhor, já com uma certa idade, que me queria pagar, a mim, ao Núcleo, naturalmente, que me queria pagar uma multa. Nunca me tinha acontecido, porque eu nem sequer estava a perceber o que é que ele estava a dizer. Queria-me pagar uma multa. Olha, a Quercus não passa multas, não estou mesmo a perceber. E ele, o meu advogado aconselhou a que, eu julgo que ele tinha cometido um crime ambiental, qualquer coisa de plantação, etc., já foi há muitos anos atrás, e o advogado aconselhou a que ele fizesse trabalho voluntário e contribuísse para uma associação, neste caso a Quercus. Nós depois deixamos o nosso cartão. Mas têm que deixar os vossos clientes, que é para eles irem lá bater à nossa porta. Ou seja, aqui é um bocadinho ao contrário. E eu achei curioso, pensei assim, de facto, até mesmo nesta área da advocacia, etc., eles poderiam ter um papel ativo. A verdade é que só aconteceu uma vez. Ou seja, achei curioso, e mais uma vez, como é que nós, enquanto individualidade, não é? E muito parte da nossa consciência, conseguimos fazer uma mudança, conseguimos contribuir para o planeta. Pronto, é um bocadinho dentro disso. Isso vai muito de encontro também ao que dizia o Sr. Vereador, que é a questão da construção de comunidade, não é? Isso. Ou seja, essa questão de os pais quererem fazer uma atividade com os filhos, também vai muito de encontro à questão
que há aqui uma função social, uma função de comunidade educativa das pessoas e da comunidade. E eu se calhar regressava aqui só ao Sr. Vereador para lhe fazer uma questão que me parece pertinente. E qual é a relação que a autarquia tem com as organizações não governamentais e de que forma é que ajudam a potenciar a ligação com o cidadão? Ou seja, que essas ações são potenciadas pela autarquia? Bom, nós trabalhamos com todas as entidades, neste caso ligadas ao ambiente, que nos contactam ou que de alguma forma estão disponíveis para trabalhar no território, e temos vindo a trabalhar com muitas, algumas de âmbito nacional, muitas de âmbito local ou regional. Como eu lhe disse, quando isto tudo começou não havia nenhuma ONG local, neste momento já existe uma que foi criada e uma outra que não é de cá, mas que trabalha cá no território. E, portanto, esse trabalho também de promoção, digamos, destas preocupações e de torná-las parte do dia-a-dia, acabou por fazer acontecer uma coisa curiosa, que é pessoas com muita formação, estamos a falar de gente com doutoramentos e afins, ou pós-doutoramentos até, criarem, por exemplo, uma associação local e, a partir daí, desenvolverem o seu trabalho partindo do território para a região. Porquê? Porque tornou-se mais fácil dizer, não, nós temos sede em Lousada e, portanto, porque estamos associados a um concelho onde estas práticas são normais e acontecem e, portanto, é mais fácil depois entrarmos aqui num processo colaborativo com outras. E, portanto, nós entendemos que as associações são absolutamente fundamentais por uma razão. O braço do município não é tão longo assim que consiga chegar ao cidadão comum em todo o lado. E as associações conseguem preencher uma enorme lacuna entre aquilo que é a comunicação institucional e depois a relação direta com as pessoas. E conseguem fazer com muito menos, muito mais, na maior parte das vezes. E isso é absolutamente crucial. E a sociedade civil, organizada, formal ou informalmente, consegue ter de facto um papel absolutamente insubstituível, diria eu. E, portanto, connosco tem sido muito fácil trabalhar, nós temos potenciado sempre estas questões, a vários níveis, seja para a conservação da natureza, para o direito animal, ou para a intervenção no território, ou para a energia, por exemplo, que é uma outra questão que há bocadinho não referi a propósito da descarbonização. Uma das nossas preocupações, só talho de foice, é exatamente gastar, portanto, produzir energia de forma mais limpa, e para esse fim fizemos um inventário dos moinhos de água do concelho. Estamos a trabalhar, por exemplo, na recuperação de algumas desses moinhos, ou não, mas para a introdução de turbinas para a produção de energia através de comunidades com os proprietários desses moinhos e de uma forma absolutamente limpa, sem qualquer impacto, zero. Não há barragens, não há mini-hídricas, não há nada. É só colocar a turbina e produzir. Produzir energia de forma contínua, 24 horas sobre 24 horas. É um exemplo de como é que podemos pegar num ativo local e transformá-lo numa coisa positiva do ponto de vista, digamos, da redução das emissões de CO2, mas isto para dizer que, de facto, há aqui um enorme campo de atuação disponível para a sociedade civil e connosco trabalham quase todos e são os que pelo menos têm essa disponibilidade e são todos sempre muito bem acolhidos e recebidos e, portanto, exatamente. Uma porta. Se calhar aqui a própria postura da autarquia serve como um nudging à participação, uma autarquia mais aberta. Eu diria que sim, porque na verdade, se queremos construir uma sociedade mais resiliente também do ponto de vista da ação individual, quer dizer, o indivíduo, cada um de nós, quando olha para o problema das alterações climáticas, por exemplo, olham para um problema à escala global e sente-se absolutamente impotente para fazer o que quer que seja, quer dizer, nem vale a pena começar. E esse é outro problema, que é a pressão é tão grande, sobretudo a juventude hoje em dia, e os mais novos, no sentido de, como se nós estivéssemos a transpor para a geração seguinte toda a responsabilidade dos erros que nós cometemos e que os antecessores cometeram e que nós continuamos a cometer, no sentido de resolver e terem que tomar ação, e terem que fazer, e terem que mudar, e terem que não sei o quê. E, portanto, essa capacidade do indivíduo mudar o mundo é zero. E, portanto, tem que começar por mudar na sua rua, na sua casa, nas suas ações. E essa mensagem que nós passamos e que as associações que trabalham connosco conseguem passar de uma forma muito imediata, porque trabalham no terreno, é vital para que isto, de facto, seja um processo em cadeia, uma espécie de efeito borboleta, se quiserem, que depois vai desencadear, no final, essa mudança positiva e essa transformação que todos almejamos. Portanto, passa por aí. Doutora Marta, e desafios para um futuro para nos protegermos um bocadinho do greenwashing? O que é que vai ser o desafio futuro? Informação? Formação? Eu, se calhar, antes de tentar responder à sua questão, ia só fazer aqui um comentário relativamente àquilo que acabou de dizer, que me
parece interessante. Existem aqui alguns desafios quando tentamos convencer as pessoas a serem mais verdes, e um deles, e eu continuo a insistir nisto, de tal forma que escrevi isto num artigo académico, mesmo não sendo uma observação de natureza jurídica, é que nós ainda falamos na poluição como um problema das gerações vindouras. Nós ainda falamos sobre o nosso comportamento vir a ter implicações no mundo em que os nossos bisnetos vão viver. Mas se nós pensarmos, por exemplo, no último verão, eu tenho uma ligação especial à Eslovénia e houve as cheias na Eslovénia. Toda a gente sabe que as cheias na Eslovénia têm a ver com as alterações climáticas. Portanto, no fundo, estes problemas enormes no clima já estão a acontecer agora. E as pessoas têm que deixar de falar sobre o problema que as gerações vindouras vão ter. Porque lá está, isto é um nudge para nós não fazermos absolutamente nada. Porque nós não conhecendo as gerações vindouras, nós não sabemos como é que elas são. Nunca lhes vimos a cara. E isso é um motivo para nós não agirmos nesse sentido. Porque é que eu hei de alterar o meu comportamento se eu gosto de imprimir papel, se eu gosto de utilizar a impressora todos os dias? Porque é que eu hei de alterar para beneficiar uma pessoa que eu não conheço? Eu também não tenho alguma simpatia dos meus futuros netos, mas ainda não os conheço. Portanto, isso acho que é um ponto essencial. A questão daquela frase que se dizia, nós não temos um planeta B, e se calhar vão achar isto um bocadinho anedótico, mas eu tenho que dizer porque já pensei nisso, confesso. Nós cada vez mais estamos a pensar em ter um planeta B, não sei se já se aperceberam, houve recentemente a primeira exploração comercial a Marte, de uma equipa estritamente europeia. Portanto, há quem já esteja a pensar nisso a sério. E eu acho que isto também acaba por não ser muito vantajoso, porque nós começamos a ter a ideia que, afinal, se calhar, se destruirmos a Terra, até outro sítio para onde podemos ir. Portanto, há aqui uma série de coisas em que nós temos de ter cuidado. A outra coisa que eu queria fazer complementar ao que disse é a importância dos nudges sociais. E vou dar um exemplo, porque as pessoas pedem-me sempre um exemplo de um nudge, porque não sabem o que é um nudge. Quando recebemos uma carta de uma companhia de eletricidade, por exemplo, que nos compara com os nossos vizinhos, nos diz, às vezes até através de um emoji, que põe um emoji triste, um emoji sorridente, aquilo tem um impacto em nós. Se nos enviarem uma conta da luz e nos disserem este é o seu consumo, aquilo é irrelevante. Podemos comparar, podemos conversar com alguém e dizer hoje até vamos pagar mais este mês do que o mês passado, mas aquilo nos passa-nos. Mas se nós recebermos a mesma carta e disser o seu vizinho consome menos do que o senhor, e no mês passado também consumiu muito mais do que o seu vizinho, aquilo tem um impacto em nós, porque nós somos muito seres sociais, nós comparamos-nos com aquilo que acontece à nossa volta e, portanto, a tendência no município de Lousada vai ser que as pessoas continuem a ser voluntários, porque os pais e os irmãos já fazem isso, eles vão ser também. E, portanto, a importância do nudge social é enorme. Relativamente à sua questão, o que é que nós podemos fazer para nos protegermos? Neste momento, a nível de estratégia europeia, a informação, as campanhas educativas continuam a ser a prioridade. Portanto, continua-se a achar, apesar de todas as falhas que nós sabemos que a informação a mais tem, que a educação é uma prioridade. Eu também acho que sim. Aliás, existe um termo para isso também, que é o boost, que é uma espécie de um nudge inteligente. É a ideia de nós, em vez de estarmos a dar o peixe, ensinarmos a pescar, as pessoas vão empoderar-se para saberem tomar decisões mais sustentáveis. Mas eu acho que é fundamental a questão do legal design. E vou também agora colocar aqui uma chega que eu acho que é algo sobre o qual vocês vão ouvir falar dentro de 2 ou 3 anos na sociedade, com toda a certeza, se não ouvirem antes, que é o passaporte digital de produtos. E o passaporte digital de produtos é um instrumento que vem aí, que vai ser obrigatório para várias áreas, designadamente a empresa têxtil, provavelmente a empresa a indústria alimentar e das baterias de automóveis, isso com toda a certeza, que vai contar a história de um produto e, portanto, que tem um potencial enorme em termos de sustentabilidade, porque vai permitir às empresas perceberem qual é a sua pegada ecológica e evoluírem, mas também ao consumidor saber se aquele produto é ou não é sustentável. Vai promover e vai prevenir a questão da obsolescência programada, portanto, aquela história dos computadores a variarem ao fim de 2 anos, porque houve ali uma manipulação de software, vai ser muito mais fácil descobrir através do passaporte digital de produtos. E, portanto, existe aqui também um papel da tecnologia. Portanto, eu diria, em suma, papel da informação, mas sim uma informação inteligente, uma informação focada, uma informação que toca no essencial que o cidadão quer saber, mas também a questão da tecnologia. E já agora deixo o convite, estou a falar na questão do passaporte digital de produtos, a todos os presentes, no dia 28 de maio, às 10 da manhã, na AEP, no Porto, vamos ter uma conferência que vai ser organizada justamente com a AEP e com a EAN,
Enterprise European Network, sobre o ecodesign, sobre o passaporte digital de produtos. Vamos conversar com empresas sobre isso e é também uma oportunidade, vocês se quiserem virem, para ouvirem falar sobre este tema, porque acho que é importante nós ouvirmos falar sobre ele antes dos problemas acontecerem, estarmos na linha da frente, antecipar os problemas, porque as próprias empresas que vocês aconselham vão ter interesse nisso. Eu já fui consultada por 2 ou 3 pessoas que querem saber afinal o que é o passaporte digital de produtos, como é que se podem proteger. Portanto, fica aqui o convite. Doutora, a própria legislação vai acompanhar a questão do greenwashing, ou seja, eu li recentemente que vai haver verificação e obrigatoriedade legal em provar as alegações que se fazem, não é? Ou seja, sim, há produtos que dizem verde, aparece na embalagem, produto verde, sim. Produto sustentável. A legislação vai começar a obrigá-los, de facto, a provar que aquela alegação sim. É verdade, porque é que é sustentável, correto? O Parlamento está a trabalhar no sentido de rever estas regras e uma das coisas que eu vos queria dizer, porque tenho ouvido falar da questão da compensação, etc. Uma das coisas que o Parlamento quer fazer é proibir afirmações de que o produto tem um impacto neutro, reduzido ou positivo no meio ambiente, porque o produtor está a compensar as emissões. Portanto, a compensação das emissões vai passar a não ser suficiente para podermos alegar que o produto tem um impacto neutro. Portanto, isto também é uma coisa importante, não é? Porque existe muito, eu ouvi até agora bastante isso, não é? Essa questão da compensação, mas isto é uma das coisas em que o Parlamento está a pegar. E depois a questão também dos rótulos de sustentabilidade. Nós sempre que falamos em rotulagem, se vocês têm empresas que lidam com rótulos, o rótulo é um nudge. O rótulo é um nudge educativo. Sobretudo estes rótulos inteligentes, como o Nutri-Score, e houve aí umas alterações recentes nessa área. O Nutri-Score é aquela linha colorida que vocês têm de A, exato, em que o A é o verde, que é o produto, portanto, supostamente mais nutritivo, e o B é o menos nutritivo. Isto poderíamos também falar sobre 2 horas sobre isto, porque tenho histórias interessantíssimas sobre isto, e descabidas. Por exemplo, a batata frita, antes de ser frita, é um A. Ou seja, nós quando estamos a comprar batata frita congelada, que ainda não foi frita, estamos a achar que aquilo é extremamente saudável. Mas é porque a batata, na verdade, é batata cozida congelada. Quando nós a fritarmos, ela vai passar a ser um D. Isso é um facto que nós temos avançado nesse sentido. E o Nutri-Score é um nudge. Nós, quando somos consumidores e vamos a um supermercado, temos algum interesse em comprar coisas nutritivas, ou porque gostamos, ou porque o nosso companheiro ou companheira nos disse que devíamos comprar, nós vamos sempre buscar o verde. Mas o verde às vezes pode, por exemplo, as pessoas que são adeptas da dieta mediterrânica, e Itália em particular, opõem-se muito fervorosamente contra o Nutri-Score, porque o azeite é considerado não nutritivo, porque tem imenso óleo, enfim. Ou seja, nós temos que pensar nestas questões da rotulagem, temos que pensar numa informação inteligente, temos que pensar em aliar a tecnologia à questão da sustentabilidade. Muito bem, muito interessante. Bem, e em jeito de resumo, de facto, portanto, aqui o mercado voluntário de carbono, que foi assim que começou esta conversa, de facto dá-nos um claro sinal de que a sustentabilidade veio para ficar e cada vez mais vai ser um tema, vai ser mais importante para as empresas, para as pessoas, para as organizações e, portanto, depois com as ramificações tão ou mais importantes que aqui discutimos, que vai até ao nível individual, porque cada uma das pessoas tem um papel a fazer na sua vida, portanto, para contribuir para o bem global. E acho que está na altura de agradecer a vossa participação e, portanto, foi sem dúvida muito enriquecedora. Eu fiquei muito contente e a saber muito mais do que quando aqui cheguei. Acredito que o nosso público também. E, portanto, agradeço. Antes de terminar, se me permitisse só fazer uma pergunta e uma curiosidade. Claro. A curiosidade era perceber em que territórios é que avançam com as plantações das árvores. Se são territórios públicos, são privados, preferimos que sejam privados, e de que forma é que articularam com os proprietários dessa dinâmica, tinha essa curiosidade. E a pergunta tem a ver com o mercado neto de carbono, é se pode ou não pode, se a doutora Marta vê ou não, que possa ser uma vantagem que através deste mercado se possa finalmente financiar a floresta de forma a que em terrenos como são os nossos minifúndio, de pequenos proprietários florestais, finalmente se possa encontrar uma forma de poder regular, de poder gerir de forma rentável. Bom, curiosamente, a maior parte das plantações são feitas em terrenos públicos.
não todas, mas uma parte significativa foi feita até agora. Porquê? Porque o município percebeu uma coisa há uns anos atrás que tem que ver com isto. Se não tiver a titularidade das terras, nunca vai poder geri-las, digamos, de uma forma... A longo prazo. Sim, a longo prazo, mas com todo o cuidado com que elas devem ser geridas, no sentido de ter, digamos, não florestas, mas florestas de conservação, florestas de valorização e do usufruto. E, portanto, nós adquirimos, ao longo dos anos, muitos hectares de terreno e continuamos a fazê-lo. E, portanto, há todo um esforço nesse sentido, sobretudo em áreas importantes do ponto de vista da conservação. Nós não compramos em qualquer lado, compramos em zonas onde há, de facto, interesse do ponto de vista da biodiversidade ou problemas existentes que precisam de ser resolvidos por via da recuperação dos passivos que possam existir e, portanto, fazemos-lo muitas vezes desta forma. Quando não o fazemos ou quando não temos terrenos disponíveis, a biosfera é limitada no território e, portanto, um dia destes vai acabar a disponibilidade, as 150 mil árvores vão continuar a ser, espero eu, 160, 70, 200 e por aí fora. O que nós estamos a fazer é fazer protocolos com privados. E, portanto, o que é que está a acontecer? Por via de todo este trabalho, digamos, de envolvimento da comunidade e perceber, e das pessoas perceberem o bem comum que está acima, digamos, às vezes da mera percepção individual, muitos proprietários vêm ter connosco e dizem isto, que é uma coisa que eu achei que nunca iria acontecer na minha vida, muito menos num território onde 1 metro quadrado, seja de agrícola, seja florestal, seja de reserva ecológica, ou o que quer que seja, vale 6 euros o metro quadrado. Eu, com este dinheiro, comprava 1 hectare em Trás-os-Montes, ou ali na zona central, centro do país, só para terem ideia. E, portanto, tenho proprietários que vêm ter connosco e dizem, eu tenho aqui 1 hectare, não quero fazer nada com isto, a não ser conservar. Quero fazer uma área de conservação para a natureza. Tenho um riacho, tenho um charco, tenho não sei o quê. Ajudem-me. E isto nunca pensei que fosse possível. Mas é. Num território onde o terreno vale muito dinheiro, seja para o que for. E acontece com terrenos agrícolas, com terrenos florestais. Outra coisa que eu nunca pensei ver é zonas de eucaliptal, por exemplo, ao fim de X anos de corte, ainda viável, proprietários a dizerem, eu não quero mais eucaliptos, porque eu sei o que é que vai acontecer, portanto eu não quero. Eu quero acabar com o eucaliptal, vou remover o eucaliptal e quero plantar alguma coisa. Uma das coisas que querem plantar são sobreiros, porque a produção de cortiça, o ótimo da produção de cortiça vai, nos próximos anos, isto é um efeito, vou usar entre aspas, positivo das alterações climáticas, que é, nós vamos deixar de ter áreas de produção de cortiça só no sul, vamos tê-las no sul-centro e passar a subir para norte, o medronho, que é outra área muito interessante de produção e que tem um enorme potencial, e temos pessoas a fazer isto. E, portanto, isso para responder que há todo o tipo de situações onde fazemos essas plantações, onde colaboramos com os proprietários, mas o que acontece, sobretudo, é serem áreas públicas e quando são em parceria com proprietários, é através de protocolos que definem essas atuações a longo termo, sempre. Eduardo, no meu caso, eu devo dizer que não sei a resposta à sua pergunta, portanto vou fazer como se fosse uma campanha eleitoral, vou responder uma pergunta diferente. Porque eu acho que, apesar de tudo, está ligada com a minha pergunta. Discute-se muito a nível de direito, agora, sobre o direito privado, a questão da responsabilidade dos proprietários e discute-se isto especificamente na questão da sustentabilidade. De forma que se discute a questão da responsabilidade largada do produtor, através de tudo o que acontece ao produto ao longo do seu ciclo de vida, começa-se a discutir quais são os deveres que o proprietário tem em relação ao seu próprio bem. E isto parece-me bastante interessante, porque nós até agora estivemos décadas a falar sobre os direitos dos proprietários, não é? As várias dimensões do direito de propriedade, e nós agora começamos a falar dessa responsabilidade. E quando falamos, por exemplo, num automóvel, num veículo automóvel, acho que é o exemplo melhor em que eu posso pensar. Acho que é um excelente exemplo. Começa a haver já a regulamentação que proíbe algumas pessoas em terem determinados tipos de veículos automóveis. Existe, por exemplo, uma coisa que na altura me aborrecia imenso, porque eu vivi bastantes anos na Europa Central, cidades como há agora várias em que não se pode entrar com veículos que funcionem a gasolina ou a gasóleo, portanto temos que ter necessariamente um veículo elétrico ou híbrido para lá entrar. E, portanto, existem aqui muitas questões que agora se estão a colocar, realmente estes deveres. Eu acho que isto é positivo, porque, no fundo, este compromisso, o consumo em si, os consumidores são responsáveis por cerca de 1/3 das emissões. Naturalmente que estamos a falar das empresas que são responsáveis pelos 2/3. Mas o consumidor acaba por ter uma pressão grande sobre as empresas e, portanto, em termos reais, o efeito vai ser muito maior. E, portanto, acho que é interessante pensar nisso. É interessante também, do ponto de vista do Estado,
em nós termos políticos e decisores políticos que pensam no nudge especificamente compulsivo, que é uma outra construção mais complexa, que é o chamado Mandated Private Nudge, que existe quando o Estado obriga as empresas a fazer um nudge aos cidadãos. Dou-vos um exemplo concreto que eu tentei defender no meu último artigo, que é um exemplo que dá, e cito, um ataque cardíaco às empresas, mas eu acho que deve ser um exemplo interessante que vale a pena explorar. Imaginem que nós temos uma plataforma, vocês são consultores, têm um cliente que é uma plataforma como a Amazon, e o Estado, a dada altura, diz à Amazon que a Amazon tem que colocar um atrito no momento da compra de um determinado objeto. Imaginem que nós vamos comprar um iPhone no site da Amazon e a plataforma é obrigada a colocar aquela compra em suspenso. Portanto, diz, ok, muito obrigada pela manifestação da intenção de comprar este iPhone, agora pedimos-lhe que gentilmente o faça novamente daqui a 24 horas. Portanto, nós estamos a obrigar este consumidor a pensar, é uma espécie de um direito de regresso a priori, a pensar nesta decisão antes de ter que a tomar. Isto naturalmente para as empresas é péssimo, à partida é péssimo. Também pode haver aqui uma vantagem, isto também foi uma ideia que me deram no Japão, que é dizermos, ok, o consumidor pode ter que esperar 24 horas antes de poder adquirir um produto, exceto-se pagar para adquirir o produto já. Então aí é uma vantagem para as empresas nós termos este período de 24 horas para pensarmos. Ou seja, isto basicamente é utilizar uma vez mais a economia comportamental ao serviço do ambiente e termos esta noção de que a promoção do ambiente é uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade das empresas e é uma responsabilidade do cidadão. Individual. Exato. Claro que sim. Não sei se há mais alguma questão, se não, podemos então encerrar esta nossa discussão, agradecendo uma vez mais. Obrigada. Obrigado. É verdade. E agradeço e continuamos para o segundo momento, que é mais um sinal de compromisso da Dauer com o ambiente, que é o firmar de um protocolo com a Quercus. Portanto, eu chamava, eu não sei, Daniel, onde é que vai ser feito lá atrás, portanto, que se dirigisse lá, no caso, o Raul, enquanto vice-presidente da Quercus, da Associação Quercus, e os sócios da Dauer para celebrar o protocolo, e convido-vos a todos, claro, a assistir a este momento. Muito obrigado.